Esses livros são incríveis, todo mundo devia ler. E aí, mundo, como vocês estão? Eu espero que esteja todo mundo bem. No vídeo de hoje eu trouxe uma lista dos melhores livros que eu li ano passado, em 2023, só os top dos top. Eu li 114 livros e eu fiz uma lista dos 20 melhores. Pra não ficar tão extenso, ele ficou separado em duas partes, né? Eu vou deixar o primeiro aqui nos cards, que tem os 10 melhores livros do primeiro semestre, e aí nesse daqui eu vou falar os 10 melhores livros do segundo semestre. Inclusive foi bem difícil decidir, porque foram muitas leituras incríveis ano passado, ainda bem. E eu trouxe aqui numa ordem cronológica, então a gente começa com os livros que eu li em julho e vai até os livros que eu li em dezembro. Antes de eu começar a falar quais foram os meus livros favoritos, não esquece de, por favor, se inscrever aqui no canal, caso você ainda não seja inscrito, deixar o like, ativar o sininho de notificações, me acompanhar nas outras redes sociais, TikTok, Instagram, Scooby, eu sempre aceito as solicitações de amizade lá, e me acompanhando lá você vai saber quais foram meus livros favoritos antes de eu precisar vir aqui fazer vídeo. Se você for comprar alguma coisa na Amazon, um livro, um lápis ou um liquidificador, seja qualquer coisa mesmo, compra por favor usando o meu link, ele tá sempre aqui na descrição, e comprando desse jeito você ajuda muito o canal sem mudar nada no valor da sua compra. E claro, se você quiser contribuir mais com o trabalho aqui do canal, considere fazer parte do clube de membros. Você pode apoiar no Catarse a partir de R$5, e aí você participa das nossas leituras coletivas, dos sorteios, do nosso grupo de conversa no Telegram. O link para saber mais e para apoiar vai estar aqui na descrição também. Bom, começando, o primeiro livro que eu favoritei no segundo semestre do ano passado, né, o primeiro livro ali que foi favorito em julho foi O Mistério da Casa Incendiada. É um livro jovem de terror e suspense. Os protagonistas, eles têm um canal no YouTube em que eles vão explorar casas mal assombradas. Só que esse canal tá flopando, então eles decidem ficar uns dias numa casa que ela foi carbonizada. Lá morava um ex-candidato a prefeito, a sua esposa e a sua filha, e do nada a casa pegou fogo, eles foram encontrados mortos assim, super queimados e sem explicação. Não sabe o que aconteceu, então esses youtubers vão lá passar uns dias pra, gravar, e começa a acontecer coisas super estranhas. Eles fazem lives e aí um ursinho começa a pegar fogo. Aí o menino do canal, ele acha um colar ali, que parece um colar que a irmã dele tinha, e a irmã dele morreu também no mesmo dia, então ele começa a pensar se o assassinato da irmã dele não tem a ver com isso. Cara, é uma história muito doida, cheia de camadas, cheia de reviravoltas, ela vai pra caminhos que a gente não espera e aborda assuntos muito necessários. É realmente uma história muito maior do que parece, sabe? Ela mistura muitas coisas, tem o terror, muitas partes que vão deixar a gente tenso, tem várias cenas engraçadas, a escrita do Rafael é muito única e divertida. Tem um tiquinho de romance, tem Friends to Lovers, tem drama familiar, tem coisas muito tristes, coisas muito pesadas. É um livro que ele vai abordar a homofobia, fanatismo religioso, conservadorismo político, fala até de direitos indígenas, faz várias críticas. Além de ser muito fluido, muito viciante, depois que você começa você não consegue parar. É uma história que vai crescendo assim, e tem capítulos curtos, então você vai lendo cada vez mais um capítulo, você termina que você nem viu. É uma história muito completinha, eu fiquei realmente surpresa de tão boa que ela é, e eu li ela em vlog, eu vou deixar aqui nos cards. Outro que eu favoritei no mesmo mês, inclusive, foi O Portão do Obelisco. Esse é uma continuação. Ele é o segundo da trilogia Terra Partida. O primeiro é A Quinta Estação. É uma ficção científica misturada com alta fantasia. Aqui a gente está em um mundo em que existem 5 estações. As 4 que a gente já conhece e uma quinta que a gente não vai saber o que é. Pode ser um abalo sísmico, um vulcão, um terremoto. Vai ser alguma coisa, um evento geológico ou climático, assim, cataclísmico, que vai causar um caos e pode durar um ano, tanto quanto pode durar 100 mil anos, sabe? É uma coisa muito imprevisível, mas a sociedade já tá habituada, então eles têm costumes e hábitos para sobreviver a essas estações. Existem também aqui os orogenes, que são pessoas que têm um certo poder de controlar a Terra. Então eles podem reforçar esses abalos sísmicos, eles podem diminuir, eles têm esse poder bem importante, só que eles são, assim, tratados de uma maneira muito hostil pela sociedade, são discriminados, e existe uma espécie de instituição militar, onde eles são treinados e aprisionados. E a protagonista da trilogia, ela é uma orogênea, então ela pode controlar isso, só que ela esconde isso de todo mundo, esconde da família dela, até do marido, assim, esconde da comunidade em que ela vive. Ela já passou por tudo e mais um pouco, já sofreu muito, tudo de ruim já aconteceu com ela. E ao longo dos 3 livros a gente vai vendo ela evoluindo e ela entendendo mais sobre si mesma. Ela meio que é a pessoa que pode acabar com a quinta estação, porque meio que acabou de começar uma quinta estação, a trilogia começa quando acaba de começar uma quinta estação. É um livro que a leitura dele vai ser um pouco mais devagar, porque é bastante coisa pra gente compreender, só que ele tem uma narrativa de um jeito super diferente, é narrado em segunda pessoa, então tá falando, você fez isso, você não sei o que lá. É como se a gente fosse a protagonista. É uma trilogia com muita representatividade de todos os tipos, que vai debater principalmente questões sociais e questões raciais. Vai basicamente mostrar as injustiças, os problemas do nosso mundo, só que em um mundo de fantasia. A gente vai ter aqui a história de uma sociedade
que se baseia em um sistema de opressão contra uma minoria. Parece familiar? E é incrível, sabe? Vai ser toda essa história de magia misturado com um drama familiar, uma relação de mãe e filha ali, de mommy issues. Também vai falar bastante de ecologia e preservação do meio ambiente. E principalmente ciência. Eu adorei o jeito que o autor usou a ciência, usou de geofísica, meteorologia, astronomia, para explicar os problemas desse livro. O que são essas 500 estações, né? Nesse segundo volume é onde a gente vai ter mais explicações sobre o que é essa quinta estação, o que pode ter gerado ali, e o jeito que a autora usou ciência em tudo isso foi muito criativo. Eu me conectei muito assim, porque é basicamente o que eu estudo na faculdade. Então ver isso em um livro, aplicado desse jeito fantástico, foi incrível. Os 3 livros dessa trilogia receberam o prêmio Hugo, que é um prêmio assim importantíssimo para ficção científica. A autora inclusive foi a primeira pessoa negra a receber esse prêmio. Essa trilogia realmente é puro sabor, gente, juro. Outro que foi um favorito é, claro, o Retrato de Dorian Gray. Esse, inclusive, ganhou prêmios ali naquele meu vídeo de premiação literária. Ele, pra mim, foi um dos melhores livros que eu li ano passado. Óbvio, ele tá aqui na lista de 10 melhores, mas assim, ele foi o melhor, basicamente. É um livro clássico em que a gente tem esse personagem, o Dorian Gray, que ele é muito lindo, ele é jovem, ele transparece uma pureza, uma confiança. E aí um dia um amigo dele pinta um quadro dele e ele começa a refletir sobre a finitude, da beleza dele e da jovialidade dele. E aí ele olha para aquele quadro e pensa assim, nossa, eu daria tudo pra o quadro envelhecer no meu lugar, o quadro ficar velho e carcomido enquanto eu continuo belo. E é isso que acontece, sabe? É basicamente isso. Ele continua jovem pra sempre enquanto o quadro vai envelhecendo no lugar dele e também as coisas ruins que ele faz, as falas ruins, as maldades que ele faz, transparecem no quadro, porque a alma dele está no quadro. E aí que o Dorian ele começa a aproveitar essa liberdade que ele tem de poder fazer qualquer coisa e aproveitar a vida dele do jeito que ele quiser, experimentar coisas estranhas assim e os desejos, saciar os desejos proibidos que ele tem. O Dorian, se ele existisse de verdade atualmente, ele com certeza seria cancelado, sabe? Porque ele traz essa futilidade como uma filosofia de vida. Juro, o Dorian ele é muito filho de Afrodite também, sabe? Ele é cheio das vaidades, da vulgaridade. Esse livro ele é cheio de reflexões meio problemáticas, mas que fazem muito sentido. O livro é, na verdade, uma grande crítica à hipocrisia das pessoas, porque as pessoas vão viver de aparências, vão ter essa obsessão com estética, vão ser super falsas, super moralistas, sendo que, na verdade, todo mundo tem sim coisas estranhas dentro de si, todo mundo tem sim, às vezes, um pensamento, um desejo meio maluco, só que as pessoas não admitem isso, e às vezes nem é meio maluco, não, às vezes é uma coisa completamente normal, uma coisa que a pessoa tem dentro de si, só que as pessoas tratam isso como impuro, como imoral. Tudo que o autor escreve nesse livro é uma crítica, sabe? Por mais que ele, às vezes, estava falando uma coisa que não parece, tudo sempre vai ter um gancho pra gente refletir, criticar hábitos e pensamentos batidos da nossa sociedade. É um livro cheio de metáforas, sabe? Que vai fazer a gente pensar muito sobre muitas coisas. Sobre nós mesmos, sobre a nossa relação com as pessoas, sobre a vida como busca pelo prazer. Se tudo que a sociedade quer é viver de aparências, dar atenção para aquilo que é belo, para aquilo que é puro, a gente não pode culpar o Dorian por estar ali vivendo a vida dele, experimentando coisas que ele quer experimentar e aproveitando a vida dele ao máximo. E mesmo assim continuando sendo esse exemplo, continuando sendo super respeitável ao olhar das outras pessoas. É um livro vulgar, mas ao mesmo tempo vai fazer a gente filosofar sobre a vida. É perfeito. E inclusive esse livro ele foi censurado por ser um livro LGBT e o autor ele foi julgado, né, foi acusado de ser gay e trechos desse livro foram usados contra ele. O que assim só aumenta, só potencializa o poder que esse livro tem, sabe, a importância que ele tem. Nossa, um livro que eu enrolei muito pra ler, tava super encalhado na estante. Eu troquei ele no sebo, tipo, em 2018, e eu só fui ler ele em 2023. 5 anos depois eu tive que parar pra fazer a conta nos dedos. Perdão, foi uma vergonha mesmo. Lugar Nenhum, do Neil Gaiman, é uma fantasia urbana, que se passa assim, no nosso mundo normal, com toques assim de contos de fada sombrio, e se passa lá em Londres. Aqui o Richard, que é nosso protagonista, ele tem uma vida normal e perfeita. Ele tem um emprego muito bom, assim, tem uma namorada, tá prestes a se casar, uma vida normal. Só que aí, um dia ele tá indo pro restaurante assim, e ele encontra uma mulher ensanguentada na rua. Ninguém para pra ajudar ela, e aí ele vai lá e faz isso, né? Ele vai lá e ajuda a pobre mulher que tá sangrando no meio da rua, e é a partir disso que tudo começa a mudar. No dia seguinte, quando ele acorda e vai pro trabalho dele, nenhum táxi para pra ele, as pessoas parecem que não veem ele na rua, sabe? Quando ele entra no trabalho, ninguém parece lembrar dele, como se ele estivesse ficando invisível, como se ele estivesse deixando de existir naquela realidade. E é exatamente isso que tá acontecendo. E, por ele ter ajudado aquela menina, ele vai, né, tentar entender mais sobre buscar ajuda, ele acaba descobrindo que existe uma Londres de baixo.
que é meio que o mundo que existe ali entre os trilhos do metrô e entre os esgotos, é onde tem as criaturas mais estranhas possíveis. Tem uns monstros, tem umas criaturas com poder estranho também. E é isso, ele fica meio perdido, é isso que tá acontecendo com a vida dele agora. Ele vivia na Londres de cima e aí do nada ele é um ser da Londres de baixo. Ele reencontra aquela menina que ele ajudou, descobre que ela tá assim fugindo de um assassino e ele vai tentar buscar ajuda pra voltar a ser um ser da Londres de cima, né? Voltar as pessoas a enxergarem ele. E aí eles vão se envolver em uma aventura gigantesca. Nossa, vai acontecer um monte de coisa, é um livro cheio de ação, muitas coisas perigosas, muita tensão, mas muita coisa divertida também. É um livro fluido, assim, que voa, a gente acaba se apegando muito aos personagens, principalmente ao protagonista. Ele tem uma grande evolução, assim. Ele é realmente uma pessoa muito boa, de bom coração. Às vezes ele é até um pouco ingênuo. É uma leitura muito empolgante, sabe? A gente fica muito eufórico ali de estar lendo. Pelo menos foi isso que aconteceu comigo, sabe? E esse universo, ele é tão bem construído, é tão incrível. Eu fiquei muito presa, muito imersa ali. E ele ainda traz críticas, sabe? É uma grande crítica a pessoas que são invisibilizadas na nossa sociedade, né? Pessoas que estão à margem, pessoas, por exemplo, moradores de rua, pessoas abandonadas, que a gente tá literalmente vendo, mas não as vê de verdade. Essas pessoas renegadas e deixadas de lado. Além de também trazer uma crítica à vida pacata, a vida que é considerada normal, porque é uma vida monótona, tipo assim, você só trabalha, e aí você só paga a conta, e aí você só... Ai, tipo assim, é só isso. Você não vai ter uma aventura, você não vai ter uma vivência. O protagonista, ele era muito apegado a essa vida dele, só que ele percebeu que essa vida dele não tinha nada, na verdade, né? Enfim, gente, juro, eu adorei esse livro, é muito bom. Um de não ficção, perfeito também, mas ao mesmo tempo muito pesado, muito difícil e dolorido de ler. Foi O Meu Irmão Caçula. É uma história real, né, e é em quadrinhos. O autor, ele vai contar pra gente de quando o irmão mais novo dele morreu. Eles estavam de férias, assim, passeando pelo interior da França de Charrette. Ele tinha 18 anos, o irmão mais novo dele tinha 11. E aí aconteceu, assim, um acidente terrível. E ele vai retratar tudo isso, né? O que estava acontecendo, como foi todo esse processo, né? De, tipo, chamar os bombeiros, chamar a polícia, fazer o BO, ir pro hospital. O velório também, como eles ficaram depois. E ele descreve o luto de uma maneira, assim, excepcional. É retratado assim de uma maneira muito real, muito perfeita. Mostra como o luto vai afetar as pessoas de maneira diferente e como cada um vai lidar com o luto de maneira diferente. E até pelo traço mesmo consegue demonstrar isso. Pelo desenho, assim, a gente consegue sentir exatamente o que os personagens estão sentindo. A impotência, a angústia, a sensação de vazio e o sentimento de culpa. O sentimento de poder ter feito algo diferente, o arrependimento de não ter passado mais tempo com aquela pessoa. O autor escreve esse livro depois de já ter passado 45 anos desse acidente, mas é algo que vai estar sempre com ele. É uma coisa, assim, muito natural do ser humano, né? A gente sempre afastar o pensamento de morte e tentar impedir a morte, principalmente quando é uma morte que rompe, né, a ordem natural das coisas, né? Que são os pais morrer primeiro que os filhos. Quando o filho morre primeiro, parece ainda mais errado. E é por isso que esse livro, assim, ele é muito, muito dolorido, muito triste. Foi uma leitura que me tocou muito, muito mesmo. E é uma leitura, assim, muito bonita porque, de certa maneira, vai manter viva a memória do irmão dele. Um livro da Carla Madeira que entrou aqui nos melhores do ano foi A Natureza da Mordida. É um livro de ficção literária, né, com esse drama de relações, em que a gente vai ter uma amizade improvável entre uma jovem e uma senhora. E apesar de elas parecerem, assim, ter experiências de vida tão diferentes, elas compartilham de muitas coisas em comum. Muitas dores similares, né? A dor de ter sido abandonada por alguém que elas jamais imaginariam que faria isso. E essa incompreensão, essa dúvida e a culpa. Essa moça, ela foi abandonada pela sua melhor amiga de infância, né? Ela teve uma infância meio difícil, assim, não tinha muitas amigas, até que chega uma vizinha nova e elas criam um laço muito forte, elas são muito próximas, muito íntimas, até que simplesmente do nada, essa menina deixa de falar com ela. Então é uma coisa muito abrupta e muito que ela não entende. Já a senhora, ela foi abandonada pelo seu marido, que era uma pessoa, assim, muito boa, eles eram muito próximos e muito felizes, e do nada, simplesmente, ele vai embora, deixando, né, ela e a filha deles. Aos poucos a gente vai entendendo mais da história de cada uma, reconstruindo os fatos, né? O livro, ele tem partes que é narrado pela moça e tem partes que é narrado pela senhora. Elas vão se aproximando muito, criando um laço muito forte também. E a gente vai acompanhando as reflexões delas, elas tentando entender a vida e as relações, tentando ajudar uma outra. Ele vai fazer a gente se sentir muito próximo das personagens, muito próximo da história. A gente acaba se identificando de uma maneira ou outra em algum momento. Também é um livro que me fez pensar bastante, sabe? E ele
me destruiu no final. Foram acontecendo coisas ali no final que foi fazendo meu coração ficar cada vez mais apertado. E são coisas inesperadas mesmo, que quando acontecia, até levava um susto. Algumas coisas também são meio incômodas, meio incompreensíveis. E, claro, o principal tem toda a beleza da escrita da Carla Madeira, né? Ela tem um jeito muito singular, muito único e muito belo de escrever sobre coisas comuns, coisas simples, coisas do dia a dia. Inclusive, esse livro foi uma das leituras coletivas que a gente fez no grupo de apoiadores. Uma série de quadrinhos que virou, assim, uma grande favorita foi Prisioneiro dos Sonhos. Eu li tanto o Processo quanto a Origem. Eu favoritei os dois, mas, assim, eu tô considerando uma coisa só porque fazem parte da mesma série. E, gente, é uma coisa, assim, estupenda, sabe? Eu nunca vi nada parecido com aquilo. É uma coisa de explodir a cabeça. É uma leitura, assim, tão única, tão surreal. Eu não consigo expressar direito como que é a experiência, é muito doido. E realmente melhor a gente saber menos. Quanto menos a gente souber, mais interessante é a gente ir descobrindo ao longo da leitura. Mas, tipo assim, basicamente se passa em um universo superlotado. Então, existe até trânsito de pessoas, de tanto que estão acumulado ali, tanta gente que tem. E aí eles vão tomando soluções super bizarras, assim, super engraçadas. E tem trabalhos também super aleatórios, assim, tipo assim, o departamento do humor, onde pessoas sérias vão decidir o que é engraçado. É uma história muito cômica e ao mesmo tempo muito trágica. E o toque principal é que vai usar da metalinguagem para brincar com a gente, assim, durante a leitura. Vai brincar com conceito de tempo, conceito de espaço, com lógica, com destino, com acaso. Tipo assim, em A Origem, o personagem, ele do nada vai começar a receber envelopes em que dentro tem uma página do quadrinho A Origem. Ele tá vendo ali a própria história dele. Então ele fica tipo assim, gente, como que a pessoa já sabe o que eu vou fazer? Já sabe a minha história? Será que eu tenho livre-arbítrio? Será que tudo já tá escrito? Pra onde que isso vai? E em O Processo, a gente vê como uma coisa minúscula pode, sabe, gerar uma bola de neve. Porque o protagonista, ele acorda e ele tá indo, tipo, pra uma consulta que ele tem, até que chega o duplo dele, chega o eu dele ali, do futuro, e fala assim, não vai. Senão vai começar tudo de novo. E sem saber o que é esse tudo de novo, ele vai. E começa realmente tudo de novo. Gente, é uma loucura, sabe? Umas histórias que vão ficando cada vez mais doidas e são muito criativas, muito geniais. Elas têm surpresas gráficas, sabe? Assim, no meio do quadrinho tem uma coisa que a gente não espera, um buraco, uma coisa que pula pra fora. Não posso explicar pra não dar spoiler, mas no meio da história tem uma coisa na página muito doida. Enfim, vocês com certeza viraram favoritos. São histórias assim muito rapidinhas, mas que mexem com a nossa cabeça. Sabe aquele livro que a gente lê e sente que de alguma maneira ele mudou nossa vida? Sabe? A gente lê e pensa, foi pra mim. A Redoma de Vidro. É uma história narrada em primeira pessoa pela Esther. Ela é uma jovem muito talentosa, muito inteligente e promissora, se passa nos anos 60. Ela ganhou uma bolsa para uma universidade, aí ela está estudando e pelo ótimo desempenho dela na faculdade, ela também ganhou um estágio, uma oportunidade, tipo assim, única, em que ela tá em Nova York, fazendo esse estágio com tudo pago. Então vai ter vários encontros, assim, com personalidades famosas, marcas famosas, vai ter várias oportunidades, assim, muitas coisas. Vai ficando uma vida badalada que ela vai tendo. Só que ela fica com esse sentimento de que tudo tá errado. Como que pode tudo tá errado se tá tudo tão certo, sabe? Tem um monte de coisa boa acontecendo e ela ao mesmo tempo se sente profundamente infeliz. Ela se sente deslocada. Ela veio meio que de uma cidade do interior, assim, sabe? Em que ela não estava habituada àquele tipo de rotina. Então, com essa mudança repentina, assim, pra uma vida cheia de responsabilidades, ela acaba sentindo meio que um distanciamento das pessoas e desse ambiente que ela tá. Ela se sente muito perdida, sem perspectiva de futuro, ao mesmo tempo que tem toda uma pressão em cima dela para ela ser bem-sucedida e tal. Isso faz com que ela desenvolva um caso grave de ansiedade e depressão. A gente vai vendo, né, de pouquinho em pouquinho, aos poucos a gente vai percebendo os sinais, e aí a partir daí que ela começa a entender que ela não tá bem, o livro meio que muda, sabe? Ele vai acabar sendo um relato sobre uma pessoa com uma doença mental nessa época em que era visto com muito maus olhos pela sociedade, as pessoas tinham preconceito, não entendiam direito, nem mesmo a medicina entendia direito. Ela vai passar até por um processo de eletroterapia, assim, e aí ela vai narrar pra gente todo esse tempo que ela tá precisando de ajuda psicológica, né, nessa clínica e não sei o que. Também vai falar muito dela lembrando do passado dela, da vida, da relação dela com a família, com as pessoas. Tudo que acarretou ela tá do jeito que ela tá, tudo que ela sofreu, todas as coisas que aconteciam. E também é muito um relato sobre um amadurecimento, né, o crescimento dessa personagem, porque ela é uma pessoa muito forte, que tem ideias muito concretas e ela tem uma grande personalidade. E ela vai lutar pelo que ela quer, sabe? Em um mundo assim, uma sociedade que via a mulher de um jeito ainda mais inferiorizado. Eu achei muito fácil de me identificar com essa personagem, de me identificar com essa história em si. É um livro muito bom, sabe? A gente vê
O olhar que a protagonista tem sobre as coisas, ela sempre presta atenção nos detalhes. Ela vive de um jeito meio poético, sabe? A gente vê muito isso na escrita também, porque é uma escrita fácil e simples, mas ao mesmo tempo a gente vê que é escrito com muita emoção, com muita poesia. Até porque a autora, né, ela era poeta. E inclusive esse livro é o único romance dela e ele foi publicado só algumas semanas antes dela cometer suicídio. Ele é meio que um romance autobiográfico, porque ela se baseia muito em coisas que aconteceram com ela. Pra mim foi um livro muito forte, muito importante e que assim, foi muito pra mim, de verdade. Outro quadrinho que pra mim foi um querido, foi o melhor que eu li ano passado, foi Jeremias Pele. Não é à toa que ganhou o prêmio Jabuti, tá? Ele é uma graphic MSP, né, uma história da Turma da Mônica, só que com outros autores, assim, com temas mais desenvolvidos. Aqui a gente vai ter o Jeremias como protagonista, vai estar tendo um destaque para esse personagem que ele nunca teve uma história só dele em todos os gibis da Turma da Mônica. E ele é uma criança muito inteligente, muito assim, perspicaz, ele quer ser astronauta. E é uma história em que ele vai começar a entender o mundo injusto em que ele vive, sabe? É o racismo pelo ponto de vista de uma criança. É ele aprendendo, é ele sentindo o que sua pele negra significa na sociedade. Ele aborda isso de um jeito tão sensível, tão inteligente, tão realista, principalmente porque ele foi inspirado em experiências dos próprios autores. O roteirista e o ilustrador colocaram na história as coisas que aconteceram com eles mesmos. A gente vai ver como frases e atitudes racistas podem vir de ambientes e pessoas que a gente menos espera. Aqui, no caso, o Jeremias está sofrendo racismo na escola dele. E a gente vê como os pais vão lidar com isso, como os pais vão criar um filho negro num mundo racista, como eles vão tentar passar esses ensinamentos pro Jeremias, e o Jeremias vai ter que desde cedo entender que ele tem que criar uma casca para se proteger, que ele tem que sempre ser 2 vezes melhor, tem que sempre ser 2 vezes mais paciente. É comovente, dá vontade de chorar, é muito necessário e é impossível você não gostar dessa história. E por fim, meu último favorito de dezembro de 2023, Quarto de Despejo, que é uma leitura fácil e difícil ao mesmo tempo. Ele também é um livro de não ficção, é um diário da autora, né, da Carolina, que ela é uma poetisa, e ela relata a vida dela como uma mulher preta, pobre, mãe solo de 3 crianças, vivendo na favela do Canindé, ali nos anos 50. É uma história muito forte e poderosa sobre a luta dela diária pela sobrevivência. Ela era catadora de papel e todo dia ela tinha que sair, procurar, carregar sacos pesados para ganhar pouquíssimo e ela tinha que sobreviver o dia com aquilo. É um retrato cru, doloroso e atemporal da realidade das favelas no Brasil, do descaso, da fome, da violência, da desigualdade. E assim, mesmo ela não tendo completado os estudos, ela estudou só até a 2ª série do fundamental, ela é uma pessoa de uma sabedoria. Ela coloca ali as suas opiniões políticas, as suas opiniões sociais. Tem alguns dos poemas que ela escrevia também aqui no diário dela e todo o lirismo com que ela refletia sobre a condição de vida dela, sobre o que ela passava, sobre sua existência. Ela via na escrita e na leitura uma fuga, né, para a realidade que ela tinha, um alento. Então, a partir disso que ela começou a pegar alguns dos papéis, né, que ela coletava, para escrever as histórias que ela inventava, os poemas dela e o diário, né, a vida dela. Até que um jornalista foi fazer uma reportagem sobre a favela que ela morava e ele descobriu que ela era uma escritora. O livro acaba sendo até meio repetitivo, justamente porque ela vive a mesma coisa todo dia. É uma rotina tão sofrida, um dia a dia tão monótono, que ela confidencia tudo pra gente, tudo que acontecia na favela, tudo pelo que ela teve que passar, todas as dificuldades. É um relato muito poderoso e muito necessário. Eu acho que todo mundo devia ler, todo mundo devia conhecer a história da Carolina. E é isso, gente. Essas foram as 10 melhores leituras do 2º semestre do ano passado. Indico muito esses livros pra vocês. Pode pegar pra ler, sem nem pensar 2 vezes. Eles são incríveis, são perfeitos. Se você já leu algum desses, conta aqui nos comentários se você gostou também. Se não gostou, eu não sei o que a gente vai fazer. E me conta o que foi seu pensamento que você não gostou desse livro. Enfim, me contem também quais foram os favoritos de vocês do ano passado. Eu espero muito que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.